It's good to be back tonight. Bom estar de volta nesta noite. Thanks for coming. Obrigado por virem. Going to return to the topic of prayer and to the book of Ephesians. Nós queremos voltar ao assunto de oração e ao livro de Efésios. Yesterday we were in Ephesians 1, Ontem nós estivemos em Efésios 1 and tonight in Ephesians 6. e hoje nós queremos meditar em Efésios 6. You know, words are powerful things. Words. Palavras são poderosas. Being here in Brazil again reminds me of how much language and words can cut you off from the world around you. Estar de volta ao Brasil me relembra como você não falar a língua de um lugar, você está completamente fora do contexto. I can pick out a few words here and there. Consigo ainda me lembrar de algumas palavras. I can speak even fewer. Eu posso falar menos palavras ainda do que eu lembro. And the world gets really small. E aí o meu mundo fica pequenininho. About 30 years ago now, I was in the country of Lithuania. Cerca de 30 anos atrás, eu estive na Lituânia. I spent 30 days there. Passei 30 dias lá. And the guy I went with was a native-born Lithuanian. E a pessoa que me acompanhou era um nativo da Lituânia, tinha nascido lá. During World War II, he had moved to Austria. E na Segunda Guerra Mundial ele mudou-se para a Áustria. After the war, he moved to South America. E depois da guerra ele veio para a América do Sul. And then he moved to the United States, E aí ele se mudou para os Estados Unidos. which meant he spoke about 4 languages. Então ele falava 4 línguas. And English was the worst. E das 4, inglês era o pior. And for 30 days in Lithuania, he was the only one who spoke English. E durante 30 dias na Lituânia, ele era o único que falava inglês, que me entendia. And it was incredibly hard E foi tremendamente difícil, because words are powerful. porque palavras são poderosas. There's an old saying that the pen is mightier than the sword. Existe um velho ditado que diz que o alfinete é mais forte do que uma espada. Now, if the A caneta, desculpe, é mais forte do que uma espada. if the guy across from you has a sword, then stick with a sword. Então, se a pessoa ao meu lado está com uma espada, que seja a espada. But the saying was about the power of words to change minds. Mas o que esse ditado está dizendo é que existe um poder em palavras para mudar a mente das pessoas, To change hearts, para mudar corações, to change relationships, mudar relacionamentos even to change cultures in the course of history. e até mudar culturas no curso da história. You've probably experienced the power of words in your own life. Você provavelmente já experimentou o poder das palavras na sua vida. It's likely that an awful lot of the fights in your life started with words. É bem provável que as encrencas na sua vida começaram com palavras. And most of them probably ended with words. E elas provavelmente terminaram em palavras. Sometimes it turns to violence, Às vezes a coisa chega a ser violenta. but frequently just our words escalate. Mas a verdade é que as nossas palavras, com frequência, numa situação dessa, elas acabam subindo de tom. The volume increases, O volume aumenta, the intensity a increases, intensidade aumenta. and people get hurt. E as pessoas são machucadas por isso. Relationships get destroyed, Relacionamentos são destruídos por isso. and you can never unspeak those words. E não há como puxar de volta as palavras proferidas. At the same time, you know the healing power of words. Ao mesmo tempo, nós conhecemos o poder curador de palavras. You've been encouraged by someone. Você já foi encorajado por alguém, certamente. Someone has used their words to give you hope, Alguém que já usou palavras para te trazer esperança, to comfort you in pain, consolar você em meio à dor, to remind you that God is still in control. rememorando você de que Deus está no controle. What if words are the way that God both wants to destroy and build up? What if? What if words? Ok. E se Deus tensionou que palavras, God intended for words to destroy? Se Deus tensionou que palavras existissem para destruir e para edificar. In Ephesians chapter 6, we see the power of words.
Em Efésios 6, nós vemos o poder das palavras. Begin in verse number 10 is the famous passage on the armor of God. Começando no versículo 10, nós temos a famosa passagem da armadura do Senhor. And recognizing that our struggle in spiritual matters is not against flesh and blood, verse 12. Reconhecendo no versículo 12 que a nossa luta não é contra carne e sangue. It's against rulers and powers and world forces of this darkness. É contra governantes e autoridades do mundo invisível. It's against the spiritual forces of wickedness in the heavenly É places. contra os poderes desse mundo das trevas. And swords can't do you any good there. E espadas não resolvem nessa situação. But Paul lays out this armor that we are to put on. Mas Paulo, ele explica para nós essa armadura. And maybe you go all the way through that armor and you come down to verse 17 and you think it's over. E quem sabe você, ao olhar para o que ele diz dessa armadura, você chega no versículo 17 e você acha que a armadura está completa. But it's not. Mas ela não está. Because I think verse 18 is part of how we fight spiritual warfare. Porque eu penso que o versículo 18 explica para nós como nós lutamos a batalha espiritual. There is a war that is going on around us. Existe uma guerra que se processa ao nosso redor. The powers of darkness, Os poderes das trevas, spiritual wickedness in heavenly places, os espíritos malignos nas esferas celestiais, fighting against God, lutando contra Deus, fighting against you, lutando contra você, fighting against those in your church. lutando contra aqueles que estão na sua igreja. They're losing, E eles estão perdendo. and they will lose. E eles perderão. Christ will return and crush his enemies. Jesus irá voltar e esmagar os seus inimigos. But right now they are fighting, Mas nesse momento existe essa batalha. and we have to fight back. E nós temos que lutar contra eles. We fight with the truth. Nós lutamos com a verdade. We fight with righteousness. Nós lutamos com a justiça. We fight with the preparation of the gospel of peace. Nós lutamos com a preparação do evangelho da paz. We fight with the shield of faith. Nós lutamos com o escudo da fé. We fight with the helmet of salvation. Nós lutamos com o capacete da salvação. We fight with the sword of the Spirit. Nós empunhamos a espada do Espírito. And we fight with words, E nós lutamos com palavras. the fighting words of prayer. Ou as palavras de luta na oração. Remember, these spiritual forces are desiring to destroy us. Lembre-se que essas forças espirituais têm o desejo de nos destruir. And they're playing for keeps, playing for eternity. E eles estão lutando pensando na eternidade. In a sense, it's kind of like a tournament. É como se fosse um torneio. In some tournaments you have your round robin part of it, right? Everybody plays each other in pool play. Em certos torneios você tem pessoas que lutam umas com as outras para depois lutar com outros. And then you get to the elimination rounds. E aí nós chegamos às eliminações de quem perdeu. And it's win or go home. E a coisa é ganha ou volta para casa. There's no next week for the loser. Não existe a semana que vem para o perdedor. That's why spiritual conflict matters. É por isso que o conflito espiritual é importante. Because there's no next week for the loser. Porque não há próxima semana para quem perde. It is win or die. É ganhar ou morrer. And it's not merely physical death. E não é simplesmente morte física. It's spiritual death. É morte espiritual. Remember on those hours before Christ's crucifixion when he gathers with his disciples and he looks at Peter. Vocês se lembram daquelas horas que antecederam a crucificação de Jesus e ele reuniu os discípulos e ele se volta para Pedro And he says, Satan has desired to have you. e ele disse: Satanás me pediu para peneirar você. But how did Christ answer that? Como é que Cristo respondeu a isso? I have prayed for you. Eu orei por você. In the midst of spiritual conflict, Christ turned to prayer. No meio do conflito espiritual, Jesus voltou-se para a oração. In the satanic attacks on Peter, his disciple, Jesus prayed. Em meio aos ataques satânicos a seu discípulo Pedro, Jesus voltou-se para a oração. In the Garden of Gethsemane, what No did jardim do Jesus do? Getsemane, He prayed. ele orou. With sweat drops of blood, he prayed.
Com gotas de sangue ele orou. And now he calls us to pray. E agora ele nos conclama a orar. I want to focus our attention tonight just on verse 18. Eu quero focar a nossa atenção nessa noite no versículo 18. And I want you to see 4 alls. For. Alls. E eu quero que vocês vejam aqui 4 todos. The first one is what it begins with all prayer and petition. É que eu estou com uma versão diferente aqui, é com toda súplica e toda oração. The first thing we need to learn to do is pray all kinds of prayers. Primeira coisa que precisamos aprender a fazer é fazer todo tipo de oração. Now, when you study the Scripture, you know that Scripture has a lot of different words for a lot of different kinds of prayers. Você sabe que ao estudar as Escrituras, a Bíblia usa várias palavras diferentes para a oração. Philippians 4:6 talks about prayers of thanksgiving. Filipenses 4:6 fala em oração de ação de graças. It talks about requests. Fala sobre petições. 1 Timothy 2:1 talks about petitions. 1 Timóteo 1 fala em pedidos, petições. And many other kinds of words. E muitas outras palavras para descrever a oração, tipos de oração. But that's not the point here. Mas a questão não é essa aqui. God is not telling us to pray a certain kind of prayer for a certain kind of thing. Deus não está nos dizendo para fazer um tipo específico de oração para um tipo específico de situação. He's telling us to pray all kinds of prayers for all kinds of things. Ele está nos dizendo para fazermos todo tipo de oração para todo tipo de coisas. Sometimes this might be where prayer can get confusing with people. É aqui que a oração se torna algo confuso para as pessoas, para You come- algumas pessoas. You come across some problem in your life and you wonder, what kind of prayer should I pray now? Você enfrenta um certo problema na vida e aí você se pergunta, que tipo de oração eu devo fazer? Is this supposed to be an intercession? Tem que fazer intercessão? Is it a supplication? Súplica? Is it a request? É um pedido de oração? Is it an entreaty? É A petition? uma petição? What kind of prayer is it? Que tipo de oração? And the good news is that God is not sitting up in heaven hearing you pray and refusing to listen because you prayed the wrong kind. E a boa notícia é que Deus não está sentado no céu e Ele se recusa a ouvir a sua oração porque você errou o tipo de oração a ser feita. God is not saying to us, if you would have prayed a prayer of supplication, I would answer you, but you prayed a prayer of intercession. Deus não está lá para dizer, se você tivesse feito uma oração de súplica, eu teria te respondido, mas você fez uma oração de intercessão. What he wants us to do is pray all kinds of prayers. O que Ele quer que nós façamos é todo tipo de oração. Sometimes people say, just tell God what's on your heart. Às vezes as pessoas dizem, apenas abra o coração e diga para Deus o que está no seu coração. I'm not exactly sure what that means sometimes. Eu não tenho muita certeza do que isso quer dizer, But I think what it means is tell God what you're thinking about. mas eu penso que isso quer dizer, diga a Deus o que você está pensando, no que você está pensando. Tell God what you're concerned about. Conte a Deus o que te preocupa. Tell God what you're afraid of. Conte a Deus de que você tem medo. Tell God what makes you glad. Conte a Deus o que te faz feliz. Pray all kinds of prayers. Faça todo tipo de oração. The second all is also in verse 18 there. We pray at all times in the Spirit. Segundo todos, também está aqui no versículo 18, nós oramos o tempo todo no Espírito. So we pray all kinds of prayers, Nós fazemos toda sorte de oração and then we pray at all kinds of times. e nós oramos em todo tipo de tempo, de ocasião. When are we supposed to pray? Quando devemos orar? We know 1 Thessalonians 5:17, right? Nós conhecemos 1 Tessalonicenses 5:17. Pray without ceasing, Orai sem cessar, all the time. o tempo todo. And I think some people we've kind of explained that to people in a sense of always being an attitude of prayer. E nós temos explicado isso para as pessoas como se fosse, você tem que viver numa espécie de atitude de oração sempre. And you know what's missing in that verse? Sabe o que está faltando nesse versículo? Attitude of prayer. Atitude de oração. It's just pray without ceasing. É simplesmente orar sem cessar. Pray at all times. Orar o tempo todo. And to pray in the Spirit. Em todas as situações no Espírito. Now again, for some people that gets kind of weird.
Novamente, para certas pessoas isso soa um tanto estranho. Because people hear in the Spirit and they think of tongues. E como o texto fala de orar no Espírito, alguns pensam que isso tem a ver com línguas. Or some kind of mystical state of mind where we're not really sure what's going Ou on. algum estado mental místico onde nós não temos bem certeza do que está acontecendo. And I don't think that's what it means at all. E eu não creio que é isso que o texto está dizendo. This means something like pray as we are guided by the Spirit. O texto está dizendo, orem à medida que vocês são norteados pelo Espírito. As the Spirit brings things to our minds. À medida que o Espírito traz à nossa mente as coisas pelas quais orar. How does he do that? Como é que ele faz isso? I don't know. Eu não sei. Sometimes he does as we're walking down the street and we see somebody. Às vezes ele faz isso quando estamos caminhando e enxergamos uma pessoa. And maybe seeing that person prompts you to pray for something. E quem sabe, ao ver aquela pessoa, isso te leva a orar por alguma coisa. You know what you should do then? Sabe o que você deveria fazer? Pray for him. Orar por ela. Maybe it's a verse of scripture that at some weird times in the day just pops into your mind. Quem sabe é um versículo que do nada ele surge na sua mente durante o dia. And it prompts you with something you should pray for. E isso te impele a orar por alguma coisa. You know what you should do then? Sabe o que você deveria fazer? Pray. Orar. At all times. O tempo todo. Whenever the Spirit brings something to your mind. Sempre que o Espírito trouxer alguma coisa à sua mente. And so you say, well, how do I know the Spirit brought it to my mind? E aí você pergunta, como é que eu sei que foi o Espírito que trouxe à minha mente? Did you think about it? Você pensou nisso? Then just assume that's the Spirit's prompting. Se você pensou nisso, pressuponha que é o Espírito que You see, está lhe impelindo. I don't know exactly how that works, Eu não sei exatamente como isso funciona, but I know the Holy Spirit is at work in the Scriptures, through the Scriptures, mas eu sei que o Espírito está operando através das Escrituras and through our minds, e através da nossa mente and through the relationships of our life e através dos relacionamentos que temos na nossa vida to prompt us to pray. para nos impelir à oração. This is the Spirit who gives us access to God. Esse é o Espírito que nos dá acesso a Deus. Ephesians 2:18 says, through Christ we have our access in one Spirit to the Father. Efésios 2:18 diz, através do Espírito nós temos acesso ao Pai. To pray in the Spirit is not a particular trance or a state of mind. Orar no Espírito não é uma espécie de transe, um estado mental diferente. It is to pray according to the things that the Holy Spirit brings to our minds. É orar de acordo com as coisas que o Espírito nos traz à mente. I love Romans 8:26 and 27. Eu gosto muito de Romanos 8:26 e 27. How many of you have ever had a problem in your life that you know you should pray about and you just don't know what to say? Quantos de nós já não tivemos um problema na vida que a gente sabe que tem que orar por ele, mas nós não sabemos como orar? We're speechless. Nós ficamos sem palavras. We know we should pray something, Sabemos que temos que orar alguma coisa, but we don't know what it is. mas nós não sabemos como. And when we do not know how to pray as we should, E quando nós não sabemos orar como deveríamos orar, the Spirit Himself intercedes for us o próprio Espírito intercede por nós, with groanings that are too deep for words. com gemidos que são inexprimíveis. When those experiences of our heart are so deep that we can't give words to them, Quando as experiências dentro do nosso coração são tão profundas que não há como colocá-las em palavras, and our heart cries out to God without words, e o nosso coração clama a Deus sem palavras, the Spirit jumps in for us. o Espírito Santo entra e age em nosso favor. He prays for us. Ele ora por nós. So what does it mean to pray at all times in the Spirit? Então, o que significa orar o tempo todo no Espírito? I think it means that we should have a running conversation with God going all day long. Eu creio que isso quer dizer que nós temos que ter uma conversa contínua com Deus o dia inteiro. Just all throughout the day, it might be a sentence at one time and a paragraph another time. No dia todo. Às vezes é uma simples frase, outras vezes é um parágrafo completo. Have you ever heard of somebody who prays for an hour a day?
Você já ouviu alguém que ora, a respeito de alguém que ora 1 hora por dia? That is so incredibly intimidating. Isso me intimida muito, Because here's what you think of. porque quando você ouve isso, você pensa no seguinte: I got to get up at 6 o'clock eu tenho que acordar às 6 da manhã and kneel down beside my bed e ajoelhar do lado da minha cama and stay there till 7 o'clock e ficar lá até às 7 da manhã and never stop praying. e nunca parar de orar nessa hora. And how in the world am I going to do that? E como é que eu vou conseguir fazer isso? I'd probably last till about 6:03, Talvez eu chegaria às 6:03 and then I'd be asleep again. e aí eu pegaria no sono de novo. But what if you prayed in the 60 seconds that it takes you to get out of bed and walk into the bathroom to get ready for a shower? Mas e se você orasse durante os 60 segundos que leva de você sair da cama e entrar no chuveiro? And what if you took the 5 or 6 minutes you're in the shower, or 20 minutes if you're like me, E se você pegasse os 5 minutos que você está tomando banho, ou 20 minutos, como acontece comigo, what if you spent that time praying? e se você passasse esse tempo orando? What else are you going to do? O que mais você faria? It's not like you can read a book. Você não pode ler um livro naquela hora. What if you took the 5 or 6 minutes it takes you to get dressed? E se você levasse os 5 minutos que você precisa para se vestir? What if you took the 5 or 6 minutes it takes you to fix breakfast? E se você, enquanto preparasse o café da manhã, 5 minutos para isso, você orasse? You haven't even left the house yet and you're up to 15 or 20 minutes. Se você fizer isso, você nem saiu de casa e você já orou uns 15 minutos. Because you're just having a running conversation with God. Porque você está tendo uma conversa contínua com Deus. And then you get in the car and you're driving. E aí você entra no seu carro e começa a dirigir. And maybe you're like a lot of people where your first instinct is reach for the radio. Quem sabe você seja como muita gente, que o primeiro impulso é meter o dedo no sistema de som. But what if you left the radio off Mas se você deixasse esse sistema de som desligado and spent that time praying? e passasse esse trajeto orando, And what if that walk in from your car to your place of work was prayer time? e se você fosse do seu carro onde você estacionou até o seu local de trabalho, aqueles instantes orando, And you start thinking of all these little minutes you could grab throughout the day. e você pudesse pensar em todos os minutinhos que você pudesse arrebanhar para poder usá-los para oração. And praying for an hour a day isn't that intimidating anymore. De repente, orar 1 hora por dia não é um fator de intimidação mais. You know why? Sabe por quê? Because you were praying all day long. Porque você está orando o dia todo. At every step, you were talking to God. O tempo todo você está conversando com Deus. That's what it means to pray at all times. É isso que significa orar e sem cessar. Just keep right on talking. Continue conversando com Deus. Sometimes they go, oh, man, I don't know what to say. Às vezes eu ouço pessoas dizerem, eu não sei o que dizer. Then look up the sky and thank God for creation. Então, olhe para o céu e agradeça a Deus pela criação. Look at the people around you and pray for the work of the gospel. Olhe para as pessoas à sua volta e ore em favor da proclamação do Evangelho. But all day long, you have a running conversation with God. Mas o dia inteiro você tem uma conversa contínua com Deus. That's how you pray at all times. É assim que nós oramos sem cessar. But let's look again at verse 18. Mas vamos olhar novamente para o versículo 18. With this in view, be on the alert with all perseverance and petition. Com isso em mente, I'm in chapter 4. Permaneçam atentos e sejam persistentes na sua oração por todo o povo santo. Here's the third all. Aqui nós temos o terceiro todo. All kinds of prayers, Todo tipo de oração, all kinds of times, todo tipo de momento, all perseverance. em toda perseverança ou persistência. Pray with alertness. Ore com atenção, sendo atento. Keep on praying. Continue orando. Do you realize that spiritual conflict keeps going all the time? Você percebe que a batalha espiritual não cessa, ela está o tempo todo acontecendo? It never ends. Ela nunca termina.
You've experienced that in your own life, right? Você já experimentou isso na sua vida, com certeza. Your temptations for sin keep coming. As tentações para você pecar continuam They te keep- assediando. They keep hammering you. Elas continuam batendo em você, dando duro. And at times we want to cry, how long, oh God, am I going to have to deal with this temptation? A ponto de você chegar para Deus em certos instantes e dizer: Deus, até quando eu vou ter que lidar com esse tipo de tentação? You know what the alternative to dealing with temptation is? Você sabe qual é a alternativa para lidar com tentação? Dying. Morrer. As long as you're alive, you're going to fight. Enquanto você ficar vivo, And você vai ter que lutar com tentação. as long as you're fighting, you're going to have to persevere in prayer. E enquanto você estiver lutando contra a tentação, você vai ter que perseverar em oração. You can't give up. Não há como desistir. You might be of the mindset that, dear God, I prayed for this yesterday and you didn't answer it. Why should I pray it again? Talvez você chegue ao ponto de dizer, And, aquela atitude: Deus, eu orei por isso ontem, o Senhor não respondeu, eu não vou nem orar hoje. and what's the answer to that? E qual é a resposta a isso? Because he didn't answer it and you're not dead. A resposta é: Ele não respondeu e você ainda não morreu. Therefore, you keep praying. Por isso você continua orando. You can't pray and then quit. Você não pode orar e aí desistir. You can't pray only in distress. Você não pode orar somente quando você está em desespero. I mentioned yesterday when I started, every person in every culture has this instinct to pray in times of trouble. Eu comecei ontem a palestra que fiz dizendo que todas as pessoas no mundo, quando estão enfrentando dificuldades, têm um certo instinto para orar. But sometimes that's the only time we pray. Mas às vezes esse é o único momento em que nós oramos. We're kind of like Israel in the Old Testament. Nós somos como Israel no Antigo Testamento. The Bible describes them as getting fat. Fat. A Bíblia os descreve como quem está engordando. And fat back then was different than fat now. E engordar ou ficar obeso naquela época era diferente do que é hoje. Fat back then meant you were rich. Ficar gordo naquela época era sinônimo de você ser rico, abastado. Skinny people were skinny because they didn't have food to eat. As pessoas magras eram magras porque não tinham comida para comer. And when Israel became fat, they forgot God. Então, quando Israel engordou, esqueceu-se de Deus. And God would bring tribulation and trial and judgment back in their life to thin them out. E aí Deus trazia provações para a vida deles para fazê-los entrar na linha, emagrecer. Those times of distress are times for prayer. Esses momentos de lutas, de desespero, são momentos de oração. But you can't pray only in times of distress. Mas nós não podemos apenas orar quando nós estamos com esse desespero tomando conta. We must also pray in times of success. Nós também temos que orar em momentos de sucesso. You know what you should do when things are good? Sabe o que você deveria fazer quando as coisas vão bem? Pray. Orar. You know why? Sabe por quê? Because that's one of the all times in our lives. Porque esse é um de todos os momentos de nossa vida. Sometimes when we become successful, we kind of forget God is the one who gave us everything we have. Por vezes, quando nós nos tornamos bem-sucedidos, nós acabamos esquecendo que foi Deus que nos colocou nessa situação. We must pray in times of distress. Nós temos que orar nos momentos de dificuldade. We must pray in times of success. Nós temos que orar nos momentos de sucesso. You cannot quit. Nós não podemos desistir de orar. Be on the alert with all perseverance and petition. Tendo perseverança e estando atentos em todas as orações. Colossians 4:2 says, devote yourselves to prayer. Colossenses 4:2 diz: devotem-se à oração. Give your life to it. Deem a sua vida pela oração. Romans 12 talks about devoting yourself to prayer. Romanos 12 fala em nos devotarmos à oração. How many of you ever gotten discouraged in prayer? Quantos de vocês já se sentiram desanimados com relação à oração? Isn't that all of us? Isso não quer dizer todos nós. We pray for something and we don't get it and we're tempted to quit. Nós oramos por alguma coisa e não vemos a resposta. A nossa tentação é desistir de orar.
Remember Paul in 2 Corinthians 9? In 2 Corinthians 12? Você se lembra de Paulo em 2 Coríntios 12? He had this thorn in the flesh. Ele tinha o espinho na carne. And he prayed that God would take it away. E ele orou para que Deus removesse aquele espinho da carne. It says 3 times. 3 vezes ele fez isso. I'm not convinced the 3 times was actually counting them out. Eu não penso que 3 vezes queira dizer que Paulo contou as vezes que ele orou. I think it might be a kind of a figure of speech for he continually prayed for it. Eu creio que isso é uma espécie de figura de linguagem para dizer que ele orou continuamente para isso ser removido. And God said no. Deus disse não. I'm not taking it away from you. Não, eu não vou te tirar esse espinho na carne. My grace is sufficient for A you. minha graça é suficiente para você. You know when you can quit praying? Sabe quando você pode parar de orar? When God says, no, my grace is sufficient. Quando Deus diz, não, a minha graça te basta. But until then, you have to persevere. Mas até então, você tem que perseverar. Don't quit praying because you haven't gotten what you desired. Não pare de orar porque você não recebeu o que você deseja. Don't get mad at God because he didn't answer your prayer the way you wanted him Fique to. bravo com Deus porque Ele não respondeu a sua oração da forma que você esperava. Don't get distracted. Não fique desnorteado, pensando em outras coisas por causa disso. You ever come across an old prayer list in your Bible somewhere? Você já pegou uma lista de oração que você tem em alguma página da sua Bíblia? Maybe you pull an old book off the shelf and you found in there a prayer list you used to use. Ou quem sabe você tirou um livro da sua biblioteca e lá estava uma velha lista de oração que você costumava usar? And it reminds you of all the things you forgot to pray for. E essa lista te relembre de todas as coisas pelas quais você esqueceu de orar? Because you didn't persevere in it. Porque você não perseverou nessa oração? You cannot become distracted in prayer. Você não pode se distrair com relação à oração. You have to keep going. Você tem que insistir e continuar. Sometimes we quit in prayer because we become self-reliant. Às vezes nós desistimos da oração porque nós achamos que nós damos conta do recado. So the first thing we do is prayer. Então a primeira coisa que nós fazemos é orar. And then when God doesn't do it for us, what do? E quando Deus não responde, o que nós fazemos? We take it into our own hands. Nós pegamos o assunto nas nossas próprias mãos e achamos que damos conta. Hey God, if you're not going to fix it for me, I'll fix it for myself. Deus, se tu não vais resolver o problema, eu vou. In fact, I was giving you first shot, Aliás, eu estava te dando a prioridade nisso, Deus. but now I got to fix it. Mas agora quem tem que consertar a situação sou eu. Because you're not willing to trust God with your prayers. Porque você não está disposto a confiar em Deus com as suas orações. Do not quit praying. Não desista de orar. Some of you have that prayer list, Alguns de vocês têm essa tal lista de oração. and you've had the same names on there for years, E quem sabe você tem nomes nessa lista anos a fio. maybe even decades. Quem sabe décadas. Keep praying. Continue a orar. Persevere. Persevere. Here's the last all in the verse. Veja o último todo no versículo. All kinds of prayers, Todo tipo de oração, all times, o tempo todo, with all perseverance com toda perseverança, for all the saints. por todos os santos. Sometimes we look at the people in our lives and we think, I don't even like those people. Às vezes nós olhamos para certas pessoas na vida e nós dizemos, eu nem gosto daquela pessoa. You have a few of those, right? Você tem alguns desses, não tem? You don't want to pray for them Você não quer orar por essas pessoas. because you're worried if you pray for them, God's going to make you start loving them. Porque você tem medo que se você orar por essa pessoa, Deus vai fazer você amar essa pessoa. And you know what you should do? Sabe o que você deveria fazer? Sure you do. Pray for them. Você deveria orar por essa pessoa. You're supposed to pray for all the saints. Você tem que orar por todos os santos. Now again, that can get really overwhelming. Isso pode fazer a gente ficar assim, deslumbrado em tudo que está acontecendo. Because there's about 7 billion people in the world. Melhor dizendo, sobrecarregado. Porque há 7 bilhões de pessoas no mundo. And I have no idea how many of them are actual Christians, E eu não tenho ideia de quantos deles são cristãos de fato. but I'm pretty sure I don't know them all. Mas eu tenho certeza que não os conheço todos. And we could pray kind of the generic prayers. E nós poderíamos fazer orações genéricas. God, I pray for all the people out there. Pai, eu oro por todos que estão ali
But what if we understood this a little bit differently? Mas e se a gente entendesse isso de uma forma um pouco diferente? What if all the saints is a reference to the Christians you know? E se todo o povo santo significa os cristãos que você conhece? What if it was all the saints that you're connected to? Se isso quer dizer todos os santos com quem você se relaciona, The people you go to church with? as pessoas que você encontra na igreja, The people that you have your Sunday school class with? as pessoas com quem você tem aula de escola dominical. What if your prayer life began to go after this pattern of I'm going to start praying through the auditorium? E se a sua vida de oração começasse a ter o formato de eu vou começar a orar por todos naquele auditório? One of the good things about being a Baptist is that everybody sits in the same place in the auditorium. Uma coisa boa de sermos batistas é que todo mundo costuma sentar no seu lugar cativo na congregação. And that meant, particularly at my former church, it was a small church. A minha ex-igreja era uma igreja pequena. And I could walk through the auditorium and pray for the person who sits right here. E eu poderia andar pelo auditório e orar pela pessoa que estava sentada ali. Because I've been sitting there every week for 30 years. Porque ela estava sentada no mesmíssimo lugar há 30 anos. And I could pray for the person who sat over there and here and there and all over. Então eu poderia orar por quem estava lá e lá e lá. In the church I'm at currently, it's quite a bit bigger. Na igreja que eu estou hoje, ela é bem maior. But already I know where people sit. Mas eu já comecei a identificar onde as pessoas sentam. And every now and then somebody messes with me E de vez em quando as pessoas brincam comigo. because they go sit somewhere else. Porque elas começam a sentar em lugares diferentes. And I'll see them after. I say, hey, I didn't know you were here today. E eu olho para essa pessoa e digo, eu nem vi que você estava aqui hoje. And they'll say, yeah, I was sitting on that side. Ela diz, eu estava sentado do outro lado da congregação. And I say, don't do that to me. E eu digo, não faça isso comigo. But what if you started praying for people that you go to church with? Mas e se você começasse a orar para os seus irmãos na igreja? All the saints in your congregation. Todos os santos na sua congregação. What if you had a listing of people in your church and you just picked out 10 of them a day? E se você tivesse uma lista de todos da sua igreja e você escolhesse 10 pessoas para orar por dia? And 10 of them tomorrow. E mais 10 amanhã? And 10 of them the day after. E mais 10 no dia seguinte? And it probably wouldn't be too long until you start over. E provavelmente não levaria muito tempo para você começar a lista do começo de novo. And when you do that, you know what you've done? E quando você fizer isso, sabe o que você fez? You prayed for all the saints. Você orou por todo o povo santo. You have prayed for all the saints that God has brought into your life. Você orou por todos os santos que Deus colocou em contato com você na sua vida. You've participated in their struggles, Você participou das lutas dessas pessoas. even if you don't know what those struggles are. Mesmo que você não conheça as lutas que eles estão enfrentando. You have participated in their victories, Você participou das vitórias deles. even if you don't know what they are. Mesmo não conhecendo quais foram essas vitórias. What if you don't like them? E se você não gosta dessas pessoas? Pray for them particularly. Ore para elas especificamente, em especial. What if you don't want to see God help them? E se você não quiser ver Deus ajudando essas pessoas? And there's probably a few people like that. E existem, quem sabe, algumas pessoas assim na nossa vida. Right? You think, God, I know I'm supposed to pray for everybody, but I don't think that person I can pray for. Deus, eu sei que eu tenho que orar por todo o povo santo, mas por aquela pessoa não dá. What should you do? O que você deveria fazer? Repent and then pray for them. Arrependa-se e aí ore por ela. Pray for the people that God's brought into your life. Ore pelas pessoas que Deus trouxe para a sua vida. Again, the idea here I don't think is pray for every single person every single day. Eu não creio que a ideia aqui seja ore por todas as pessoas todos os dias. But if you start praying through your congregation, you're going to find a lot of people to pray for. Mas se você começar a orar por toda a sua congregação na igreja, você vai encontrar muita gente por quem você deve orar. You might think of them when you're driving down the street past their neighborhood. Você, quem sabe, se lembre dessas pessoas ao passar pela vizinhança onde moram. And it's 4:00 in the afternoon. E são 4 da tarde. And the Holy Spirit has brought them to your mind. E o Espírito Santo trouxe essa pessoa à sua mente. And you've met a couple of qualifications in this passage. E você
encontrou umas qualificações nessa passagem que se referem a isso. You prayed in the Spirit, Você orou no Espírito, with perseverance, com perseverança, for one of all the saints. por todos os santos, por um de todos os santos. But you thought about it. Mas você pensou naquela You pessoa. see, I think the reason sometimes we don't do that is because we're too busy. Eu creio que nós não fazemos isso porque nos achamos muito ocupados. We're so distracted. Nós nos deixamos distrair por tanta coisa. We got a million things going on, Temos milhões de coisas acontecendo. and prayer is not one of them. E oração não é uma dessas coisas. But the opportunities for prayer are wide open. Mas as oportunidades para oração continuam abertas. There are no limits on the time you can pray. Não há limite no tempo que você pode gastar em oração. You ever wanted to call somebody and you think, it might be too late, they might be in bed already? Você já teve vontade de telefonar para uma pessoa e aí você disse, não, a pessoa já está dormindo, eu não vou ligar não. God's never like that. Deus não é assim. He never sleeps. Ele nunca dorme. Have you ever wanted to talk to somebody, but they're already involved in a conversation? Você já quis conversar com uma pessoa, mas de repente você vê essa pessoa envolvida numa outra conversa? One of the great things about our infinite God is He can have more than one conversation at a time. Uma das coisas fantásticas sobre o nosso Deus é que Ele pode ter mais de uma conversa ao mesmo tempo. If everybody obeyed this verse, God's going to get overwhelmed. Se todo mundo obedecesse esse versículo, Deus ficaria sobrecarregado. But God's bigger than that. Mas Deus é maior do que isso. He created this world Ele criou esse mundo and everything in it. e tudo que nele há. He's more than able to handle the prayers of all of us. Ele é mais do que capaz de lidar com todas as orações que fazemos All at the same time. ao mesmo tempo. So why don't we pray? Por que não oramos? We're discouraged because we don't get what we want. Nós ficamos desanimados porque não recebemos o que nós pedimos. You just want to throw your hands up and quit. A gente quer desistir de tudo. We've been praying for years and God hadn't answered yet. We might as well just stop. Nós temos orado por anos, Deus não respondeu, então vamos chutar o pau da barraca. It's easy to be discouraged in prayer. É muito fácil a gente se desanimar de orar. And it's not a good reason to stop praying. E não é um bom motivo para parar de orar. Sometimes we don't pray because we're apathetic. Às vezes nós não oramos porque nós nos tornamos apáticos. We just don't care. Nós não nos importamos mais. It doesn't affect us Não mexe conosco, because we don't have the love of God for people. porque nós deixamos de ter o amor de Deus pelas pessoas. Sometimes we don't pray because we're self-reliant. Às vezes não oramos porque nós achamos que nós damos conta do recado. We think we can live life without God. Nós achamos que conseguimos viver a vida sem Deus. Sometimes we're too busy. Às vezes estamos ocupados demais, We're distracted. ou estamos distraídos, We're lazy. estamos sendo preguiçosos. Frankly, we're disobedient. Francamente, nós estamos sendo desobedientes. I mean, if God said pray and we don't pray, we're disobedient. Se Deus disse orem e nós não estamos orando, nós estamos sendo desobedientes. Sometimes we don't pray because we're not sure it works. Às vezes nós não oramos porque nós não temos certeza de que a oração funciona. Maybe you've had this question before. Talvez isso já bateu na sua mente. If God knows everything Se Deus sabe todas as coisas, and God's in control of e everything, Deus está no controle de tudo, why should I pray? por que eu devo orar? It's going to happen anyway. Vai acontecer de qualquer jeito? And it can be a hard question to answer. Pode ser uma pergunta difícil de se responder. I'm not sure how God works. Eu não sei como é que Deus funciona, But if God knows everything mas se Deus sabe de todas as coisas, and God is at work in everything, e Deus está operando em todas as situações, guess what He is in charge of? adivinhe a respeito do que Ele é responsável, Your prayers. a respeito das suas orações. Our prayers are part of how God brings His eternal good purposes to pass. As nossas orações fazem parte de como Deus torna as coisas, faz as coisas acontecerem. God has designed that His will come about through the prayers of His people. Deus programou para que
as nossas orações fizessem parte de como Ele age nas pessoas. And that's why he tells us to pray. E por isso que Ele diz que nós devemos orar. All kinds of prayers, Todo tipo de oração, at all kinds of times, em todo tipo de momento, with all kinds of perseverance, com toda perseverança, for all kinds of people. por todo tipo de pessoa. And here's my guess. E aqui é o meu achômetro. Nothing I've said tonight is controversial. Nada do que eu disse nessa noite é controverso. Nobody out there is shaking your head and saying, no, I'm not sure about that one. Não há ninguém aqui nessa noite dizendo, não, eu acho que não é bem isso que o texto está dizendo. Every single person knows you should pray. Porque todos aqui sabem que nós temos que orar. In fact, all of you at some point or another have prayed. Porque todos que estão aqui, num momento ou outro da vida, já oraram. You have prayed this week. Oraram esta semana. You have prayed today. Oraram hoje. And what I want to do is encourage you. E o que eu quero fazer com você é encorajar você. Don't quit. Não desista. You're not beyond the need for prayer. Você não está além da necessidade de oração. When Jesus, the Son of God, came and lived life on this earth, you know what he did? Quando Jesus se fez carne e viveu a sua vida humana neste mundo, sabe o que ele fez? He prayed. Ele orou. He got up a great while before day and went out by himself to pray. Ele acordou bem antes do amanhecer e se separou de todos e foi orar. He prayed before he selected the disciples that he would train to be his representatives on earth. Ele orou antes de escolher os discípulos que ele haveria de treinar para serem seus representantes no mundo. He prayed for his followers who came to know him during his ministry on earth. Ele orou pelos seus seguidores que vieram a estar com ele durante a sua vida neste mundo. Did you know Jesus prayed for us? Sabe que Jesus orou por nós? In John 17, he prayed for those who would come to know him through the apostles' testimony. Ele, em João 17, orou por todos aqueles que haveriam de nele crer através do testemunho dos apóstolos. That's us. Ou seja, nós. The testimony of the apostles is right here in the scriptures, and this is how we came to know him. O testemunho dos apóstolos está aqui e foi através disto aqui que nós viemos a crer nele. On that night before his crucifixion, Na noite antes da sua crucificação, he prayed in the garden. ele orou no jardim. And he prayed a prayer that you and I have prayed many times. E ele fez uma oração que você e eu já fizemos muitas vezes. Not because we were facing crucifixion, Não porque nós estivéssemos diante de uma crucificação, but because we were facing something we did not want to face. mas porque nós estávamos encarando uma situação que nós não queríamos encarar. And we've cried out to God and said, God, if it be possible, let this pass from me. E nós estávamos dizendo para Deus, se possível, passa esse cálice de mim. Did you finish that prayer? Você terminou essa oração? Nevertheless, not what I want, but what you want. Não seja como eu quero, seja como tu queres. If Jesus, the Son of God, Se Jesus, o Filho de Deus, if God in human flesh needed prayer, se Deus em forma humana precisava orar, how much more do we? quanto mais nós precisamos de oração. It's the way we fight back against the devil. É a forma de nós lutarmos, resistirmos ao diabo. It's the way we tear down the power of Satan. É a forma de nós derrotarmos o poder de Satanás. It's the way we build up the saints. É a forma de nós edificarmos os santos. So let's pray Então vamos orar at all times, o tempo todo, with all kinds of prayers, com todo tipo de oração, with all kinds of perseverance com toda sorte de perseverança, com toda perseverança, for all kinds of people. por todo tipo de pessoas. Don't quit. Não desista. Let's pray. Vamos orar. Father, in Jesus' name we pray. Pai, nós oramos em nome de Jesus. We pray because you have commanded us to pray. Nós oramos porque tu ordenaste que assim fizéssemos. We pray because we believe you work your will through our prayers. Nós oramos porque nós cremos que tu realizas a tua vontade através das nossas orações. We pray because we desire to see you at work in our midst. Nós oramos porque nós queremos ver o teu operar em nosso meio. We pray because we want to see your glory. Nós oramos porque queremos ver a tua glória. We pray because we want to see your church built up. Nós oramos porque queremos ver a tua igreja edificada.
And so build into us a hunger for prayer. Então, incute em nós, Senhor, uma fome, uma sede por oração. That all through our days we have a running conversation with you. De forma que durante todo o nosso dia nós tenhamos uma conversa que não cessa com o Senhor. Praying for those things that the Spirit brings into our mind. Orando por aquelas coisas que o Espírito traz à nossa mente. Praying for the saints with whom we do life with. Orando pelos santos com quem nós convivemos e estamos juntos. Lord, teach us to pray. Ensina-nos a orar, Senhor. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém.